Relevância da omissão prevista aí no nosso Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. Então ele está falando aqui de crimes que a pessoa responde, em regra, tá, no nosso direito penal, a pessoa responde por ações, chama-se crimes comissivos, com C, né? Comissivos. Então são crimes em que exige-se uma ação para que o crime aconteça. Né? Exemplo de disparar uma arma de fogo. Tá? Regra geral no direito penal é isso aí, exige-se uma ação. Mas também nós temos previsões de crimes omissivos. O crime omissivo, ele tem duas possibilidades. Ou ele é um crime omissivo próprio, que a doutrina chama de crime próprio, ou crime impróprio, omissivo impróprio. Então, que a pessoa é punida pela omissão, por deixar de fazer. Tá? Nos crimes próprios, a própria omissão já é tipificada pelo código, pelas leis penais. Darei, então, a omissão é tipificada nos próprios. Nós temos aqui alguns exemplos. No nosso próprio Código Penal, o crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal, que a tipificação é a seguinte: deixar de prestar assistência a alguém que esteja em perigo, mesmo que seja possível fazê-lo sem risco pessoal. Né? Então, deixar de prestar socorro a alguém que esteja em situação de perigo, sendo possível, né? Que não tenha risco pessoal envolvido. Tá? Um exemplo, o cara tá passando um enfermeiro, um médico, alguém que tenha conhecimento, e alguém tá golfando lá, né? Tá num acidente de trânsito, um tiro, sei lá, e tá soltando sangue pela boca, e ele tá tendo uma parada cardiorrespiratória. O médico ou o enfermeiro não precisam, um técnico de enfermagem ou um socorrista, né? Não tem obrigação de correr o risco de se contaminar ali com aquele sangue para salvar aquela vítima fazendo uma ventilação, né? Respiração boca a boca, a gente chama, né? No linguajar popular, né? É um exemplo. Então, mas se tu vê uma criança desamparada, uma criança na rua, uma mulher sendo agredida, qualquer tipo de omissão, até mesmo um acidente, não prestou socorro, tem uma pessoa lá, não leva aquela pessoa para o hospital, né? Uma pessoa tendo um infarto, por exemplo, não chama ambulância, né? No mínimo chamar, né? Pedir auxílio aí, ligar para a SAMU, para pedir socorro, né? Pode responder para esse crime do Código Penal, artigo 135, tá? Temos outros exemplos. No nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos ali a omissão de socorro específica do CTB, tá? Que fala para o condutor: falta de auxílio imediato a uma vítima de acidente de trânsito pelo condutor envolvido. Então, num acidente de trânsito, o condutor não presta socorro. Tem um crime, artigo 304 do Código Penal, tá? Desculpa, do Código de Trânsito Brasileiro. Outro exemplo, a omissão com dever de cautela com arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento, né? Então, a simples omissão, deixar uma arma de fogo sem tomar as precauções necessárias para que menores de 18 anos e pessoas com deficiência mental se apropriem dela. Só isso, por si só, já é crime. Tá bom? Por si só, já é crime. Então, a tipificação penal é pela omissão, é pela ausência de um dever, né, que se espera do homem, do cidadão, de toda a sociedade, tá? Então, nós temos aí o crime omissivo próprio, esse caso, tipificado, a simples omissão já é tipificada. O crime omissivo impróprio, eles são, no seu âmago, eles são crimes comissivos. Por exemplo, lesão corporal, homicídio. Então, o crime é comissivo, mas algumas pessoas podem ser responsabilizadas pelo cometimento desse crime comissivo em face da sua omissão. Então, ele é impróprio porque, a bem da verdade, ele é um crime que exige-se uma ação. Mas algumas pessoas têm um dever chamado dever de garante, ou garantidores, né? Que têm o dever de impedir que aquele crime aconteça. E se essas pessoas não impedirem que o crime aconteça, elas respondem solidariamente com aquela outra pessoa que cometeu o crime, como se tivesse puxado o gatilho. Respondem pelo mesmo crime. No exemplo de um crime de homicídio, tá? Nosso Código Penal ele tem aqui as três possibilidades.
né, da relevância da omissão. Fala novamente, a omissão é penalmente relevante. Aqui estou falando dos omissivos impróprios, que é esse do dever de garante, tá? É penalmente relevante essa omissão quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Devia por quê? Nós falaremos aqui quem deve, né, evitar o resultado, na sequência. Exemplo de um policial, aqui eu já falo, um policial deve, né, e podia agir para evitar o resultado. Esse podia é a palavra-chave da omissão, do crime de omissão, dos crimes omissivos. Porque o podia demonstra que não exige-se atitudes heróicas, nem mesmo por parte dos policiais, ou de integrantes das Forças Armadas, ou de bombeiros. Tá? Não existe atitude heróica. Então, podia agir, ele devia e podia. Se não tinha condições de agir, se o agir dele causaria risco à própria vida dele, à integridade física dele, risco pessoal, ou até mesmo de terceiros, né? Ele não será punido pela omissão. Porque o policial, principalmente, ele tem que ter um raciocínio muito rápido para entender, por vezes, que o agir dele pode levar, inclusive, a que outras vítimas, que tenhamos outras vítimas, né? Mas vamos lá, entenderam, pessoal? A omissão, então, a relevância da omissão é isso aí. Podia e devia agir. Quem? Os garantes. Quem são os garantes? Tá aqui. O dever de agir incumbe a quem? Primeiro, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Exemplo, os policiais, os bombeiros, né? Tá, pessoal? Que eu falei agora. Então, citando, podia agir. O policial estava com uma pistola e estava acontecendo um assalto numa joalheria com assaltantes armados de fuzil, 3, 4 assaltantes armados de fuzil. Ele podia agir nesse momento? É óbvio que não, né? Se ele for lá com pistola, é claro que ele vai morrer, né? E os outros pessoas que estão naquela joalheria, também naquele tiroteio, naquela troca de tiros, pode acontecer delas serem atingidas também. O policial está num ônibus e o ônibus vai ser assaltado. Entra lá um assaltante armado. O policial está ali. Será que ele deve agir para proteger o patrimônio das pessoas? Sacar uma arma e começar uma troca de tiro dentro do ônibus e morrer um monte de gente? Para proteger a vida dos passageiros? Será que não é mais inteligente ele deixar? É claro que tem que analisar caso a caso. Daqui a pouco, se ele sentir que a vida dele está em perigo, que os caras podem identificar ele como policial, ele vai ter que atuar em legítima defesa para se proteger, né? Mas vamos falar numa situação um pouco mais controlada. Um assalto lá na ponta do ônibus, está assaltando o motorista do ônibus lá só para pegar o dinheiro lá, né? E, será que vale a pena você metendo o tiro no cara lá na ponta do ônibus? E esse cara vai dar um monte de tiro, vai pegar os passageiros aqui? Entenderam? O caso concreto é que vai dizer se podia ou não podia agir, tá? Beleza, então esse é o primeiro. Por lei tem a obrigação de cuidado. Agora, se ele podia agir, o policial vê o cometimento de um crime, uma lesão corporal, um homem agredindo uma mulher na rua, os maus tratos aos animais, uma tentativa de homicídio, qualquer tipo de crime, né? Uma injúria racial, qualquer coisa, ele não agir, ele responde pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Num caso de racismo, por exemplo, de injúria racial, se ele presenciou e nada fez, se não prendeu o cara em flagrante no racismo, né? Principalmente porque a injúria racial depende da representação da vítima, né? Mas o racismo, principalmente, ele tem o dever de prender, né? Um homem agredindo uma mulher tem o dever de prender em flagrante. Se ele não prender, ele responde como se estivesse batendo nela. E assim funciona o direito penal. Ele responderá pelo mesmo crime que o agressor que está praticando o crime, tá? Se podia agir, não esqueçam disso. O segundo exemplo aqui de garante, né, o garantidor, nós temos que responde penalmente se não agir, a segunda hipótese se o dever de agir incumbe a quem? De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui está falando que não é a lei tipo policial, né? Ou bombeiro. Aqui, de outra forma, aqui entram os professores de escola, os diretores escolares de escola, ou até que levam os alunos para passear e aí não tem o devido cuidado com as crianças, daqui a pouco uma criança se joga na frente de um carro, ele responderá por aquele crime, da forma omissiva, tá?
pela lesão corporal, até mesmo pelo homicídio culposo, né, nesse caso. Né? Então, ele assumiu, né, no momento que pegou lá a autorização do pai, não adianta aquela autorização, beleza, autoriza meu filho aí, mas não impede de, se acontecer alguma coisa com aquela criança, da direção da escola responder, os professores, tá? Ele assumiu. E até mesmo, de outra forma, o cara que, não, deixa o teu filho aqui na minha casa, aqui, final de semana, beleza, aí a criança morre afogada na piscina. Tu tinha o dever de cuidar, tu era o garantidor daquela criança, porque tu assumiu a responsabilidade de cuidar daquela criança. É outro exemplo. Outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por fim, com seu comportamento anterior, é o último, né? Também responde. Aquele que, por seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nós temos aqui exemplo do comportamento anterior, alguém que deixa um medicamento perigoso ao alcance de crianças. Né? O comportamento anterior dele, cara, ele não queria, ele não pegou o medicamento e deu para a criança. Entenderam? Que seria o homicídio, uma ação comissiva, né? O agir. Mas ele não teve o dever de cuidado, deixou o medicamento exposto. Aí a criança, daqui a pouco, morreu por ingerir aquele medicamento, ou ficou gravemente lesionada, né? Daí essa pessoa responderá pela omissão dela. O comportamento dela de deixar aquele medicamento causou aquela lesão naquela criança, tá? Aqui é diferente do crime, porque aqui não tem uma previsão legal no Código Penal. Deixar o medicamento à disposição. Não, é diferente daquele omissão de cautela com arma de fogo, porque tem previsto lá no Código Penal, no Estatuto do Armamento. Deixar a arma, então, a arma de fogo, fácil acesso ali para menores de 18 e pessoas mentalmente com deficiência mental, que fala aqui, né? Literalidade da lei é deficiência mental, tá? Então é isso, tá, pessoal? Espero que tenham entendido, então, os crimes omissivos, a possibilidade de responsabilização por crimes comissivos próprios, em que há tipificação do crime, da omissão, que nem é o caso da omissão de socorro, dos crimes omissivos impróprios, que respondem aquelas pessoas que são os garantes, os garantidores, né, que aqueles crimes não aconteçam, que aquele resultado não aconteça, tá? Forte abraço.